Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 43. Para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fareis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Senhor, Tua palavra foi lida, Deus. E queremos, ó Deus, colocá-la diante de Ti, Deus, te pedindo que Tu venhas, ó Deus, nessa noite nos conduzir, ó Deus, ministrar, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, Deus, pois queremos, precisamos, necessitamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Texto esse maravilhoso, e ele se inicia no capítulo 5, a partir do verso 1, que ele tem por texto o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, um sermão onde Jesus ele ministra a um povo que está seguindo ele, está próximo a ele para poder ouvir aquilo que ele tem para poder ensinar ao povo. E eu creio que é importante a gente destacar aqui para que a gente possa entender de maneira mais profunda o versículo 43, voltarmos um pouquinho lá na história, para que a gente possa entender para quem que Jesus está dizendo essas palavras quando ele vem trazer esse Sermão do Monte. Para quem que vem trazer essas orientações? Quem é esse povo que está ouvindo aquilo que Jesus tem para ensinar, o que ele tem para dizer? No meio daquelas pessoas, tinham os mais diversos tipos de pessoas para poder ouvir aquilo que Jesus tinha para poder ministrar. Estavam ali os marginalizados da sociedade, aquelas pessoas que estavam lá à margem, que foram colocadas de lado, esquecidas da sociedade. Estavam ali para poder ouvir Jesus, aquelas pessoas que haviam sofrido algum tipo de injustiça pelo Império Romano. Estava ali para poder ouvir o que Jesus tinha para poder ensinar aquelas pessoas que tinham fome, como o próprio texto vai dizer para nós mais à frente, com fome, aquelas pessoas que estavam sem esperança, os marginalizados, podemos dizer assim. Eles vão tirar esse tempinho para poder sentar e ouvir as orientações que Jesus tem para poder passar, para poder transmitir para eles. Eu creio que os irmãos aqui se conhecem uma plantinha chamada boldo. Alguém conhece essa planta chamada boldo? Muita gente conhece, né? É uma plantinha que as pessoas às vezes não gostam muito de fazer o uso dela, porque ela tem um gosto meio que amargo, mas ela é uma planta que, apesar de ter um gosto ruim, tem um gosto meio amargo e forte, é uma planta que quando nós fazemos uso dela, rapidamente quem faz uso dela sara, não é verdade? Geralmente é algum problema no estômago e não está legal, está meio difícil a digestão, e quando nós temos coragem de pegar ela, ir lá socar a folhinha, botar num copo e tomar ela pura, mesmo que amarga, rapidinho ela faz efeito, não é verdade? Pelo menos comigo, rapidinho, ela faz efeito rapidinho. A mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, ela é meio parecida com o boldo. Por quê, pastor? Porque
Porque ele é uma mensagem que Jesus vem trazer para esse povo, é uma mensagem que eles sabiam que ia trazer mudança de vida para eles esperavam, porque Jesus era o mestre, então eles sentam perto de Jesus para poder ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de pegar os seus ensinamentos para a sua vida, mas no decorrer da mensagem, essa mensagem ela se torna como se fosse um boldo, mas ela é eficaz, ela prospera naquilo que ela foi designada. E no versículo 5, eu quero voltar no capítulo 5, no versículo 1, Jesus ele começa a ministrar aquelas pessoas e dizendo para eles, olha, eu disse que ele estava dizendo essas mensagens para quem? Para os excluídos, para os marginalizados, para as pessoas sem esperança, para as pessoas que foram cometidas de algum tipo de injustiça, e Jesus se dirige a essas pessoas e começa a dizer assim para eles, olha, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Ele continua dizendo, olha, bem-aventurados os que choram. Eu imagino, meus irmãos, que Jesus ele começa a olhar para aquelas pessoas que estão ouvindo os seus ensinamentos, e ele começa a perceber que no meio daquelas pessoas, haviam pessoas que estavam chorando, por alguma coisa que haviam sofrido no meio da sociedade, no meio da comunidade, e Jesus olha para essas pessoas e diz, olha, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. O versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos, porque no meio do povo, com certeza haviam pessoas que sofriam de perseguições do Império Romano. E Jesus olhando tudo aquilo, a face daquelas pessoas, ouvindo os seus ensinamentos, ele começa a ministrar essas pessoas de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. E ele diz, olha, bem-aventurados os perseguidos. E de alguma forma, aquelas pessoas vão se identificando com esses ensinamentos de Jesus. E no versículo 11 ele diz, olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus ele começa a perceber essas pessoas no meio do povo. Então ele vai ministrando de acordo com aquilo que ele vai percebendo no meio das pessoas, de acordo com aquilo que ele vai identificando no meio do povo que se senta para ouvir os seus ensinamentos. E ele vai trazendo essas palavras e vai ministrando cada uma delas ao coração de cada uma que ouve. Ele vem trazendo o quê? Esperança, conforto, consolo. Ele vai trazendo isso sobre o povo. E agora aqui no versículo 43, ele diz assim, olha, ouvistes o que foi dito? Jesus agora ele faz menção à sinagoga. Ouvistes o que foram dito, que eles ouviam lá na sinagoga pelos rabinos? Amarás o teu próximo e o quê? Odiarás o teu inimigo. Eram os ensinamentos que eles ouviam lá nas sinagogas, através dos rabinos. E é interessante isso, porque no livro de Levíticos, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, abra para mim no livro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, que nós vamos ver que os rabinos, eles não trazem para ensinar o povo os ensinamentos da lei, porque a lei vai dizer uma outra coisa muito diferente do que eles ensinavam lá no templo. Levíticos capítulo 19, o verso 18, que assim nos diz a palavra do Senhor. Não te vingarás, é a lei que está dizendo isso, tá bom? Não te vingarás, nem guardarás o quê? Ira contra os filhos do povo, vírgula, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que eles distorcem a lei para poder oprimir aquelas pessoas que não eram judeus. Eles distorcem a lei de acordo com aquilo que de acordo com o que eles queriam fazer com o povo. Então, no meio do povo, estavam lá essas pessoas, ouvindo essas ministrações lá nas sinagogas, essas pessoas que agora estão diante do Mestre, diante de Jesus. E Jesus ele vai usar
justamente o que os rabinos usam no templo. Como se ele estivesse dizendo: olha, vocês ouviram lá no templo dizendo para vocês odiarem os vossos inimigos. Quem eram os inimigos? Por os rabinos. Era todo aquele que não era judeu. Toda pessoa que não era judeu era considerado inimigo deles. E eles então, eles diziam para amar o próximo e odiar aquelas pessoas que não eram judeus. Mas Jesus, ele vem na contramão de tudo isso. Jesus, ele vem desconstruindo tudo aquilo que foi construindo lá na sinagoga. E ele diz assim, Jesus, ele chama para si, a responsabilidade de ensinar o povo aquilo que verdadeiramente era correto. Ele diz assim, no versículo 44, se a sua Bíblia estiver aberta aí, ele diz assim: Jesus dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos, o quê? Os vossos inimigos. Os rabinos dizem para odiar, Jesus diz, Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí Jesus agora, lembra da história do boldo? Agora o negócio começa a ficar meio amargo, porque, queridos, amar aquelas pessoas que nos perseguem, amar aquelas pessoas que nos fazem mal, é fácil? É muito difícil. É muito difícil, mas Jesus, ele sai daqui na contramão de um sistema opressor. E ele diz, não, Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, eu digo para vocês uma outra coisa bem diferente. E aí Jesus, ele faz uso da lei, que está em Levítico, que nós lemos. Levítico 19, versículo 18, ele diz, não, eu digo outra coisa, para vocês amarem os vossos inimigos, para vocês orarem pelas pessoas que vos perseguem. Imagina no coração daquelas pessoas, a mágoa no coração daquelas pessoas que haviam sofrido algum tipo de opressão, que eram oprimidas, que eram escravizadas, dentre tantas pessoas. No meio daquelas pessoas, possivelmente, havia pessoas que haviam perdido as suas terras, haviam perdido tudo que elas tinham, e agora Jesus deveria trazer para eles uma outra mensagem. Eles esperavam que Jesus trouxesse o quê? Não, vamos lá, que Jesus fosse mandar fogo do céu e destruir e acabar com tudo. Jesus não, Jesus faz diferente. Ele vem na contramão e diz, olha, eu vos digo, eu digo para vocês, amem essas pessoas, orem por essas pessoas, intercedam por elas. E aí no versículo 45 ele vem dizer para a gente uma coisa muito importante. Ele diz assim no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus está trazendo aqui, meus amados, uma informação muito importante. É difícil, pastor? Muito difícil. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Jesus está trazendo para ele um ensinamento que é difícil. Queridos, como é difícil a gente amar aquelas pessoas que nos odeiam, que falam mal de nós, que fazem fofoca, que levantam falso testemunho, que nos perseguem, que são pedra no nosso sapato, que escravizam, que oprimem as pessoas, assim como esse Império Romano. Como deve ter sido difícil para aquelas pessoas receberem essa mensagem de Jesus. Jesus diz para eles, olha, amem cada um deles, orem por essas pessoas, intercedam por elas. Por que, pastor, que o senhor falou que é importante? Porque o versículo 45, ele vem dizer para nós, Jesus diz para eles, se a gente fizer isso, nós vamos nos tornarmos filho do vosso Pai Celeste. Olha a informação que Jesus está trazendo para eles, e essa mensagem que Jesus traz para nós hoje, de que se nós não amarmos as pessoas que nos perseguem, que se nós não orarmos pelas pessoas que nos oprimem, que nós não nos tornaremos filhos de Deus. Que palavra dura. Queridos, não é o pastor que está dizendo isso. Essa mensagem não é do pastor, é o próprio Jesus que ensina ao povo dizendo essas palavras duras. Não é fácil? Não é.
Mas como eu disse, ele vai na contramão do sistema. Hoje em dia, se a gente for ali fora, as pessoas vão estar vivendo o quê? Um tipo de ensinamento do individualismo, do cada um por si, de cada um segue a sua vida, o que importa é que dentro da minha casa está tudo bem, o que importa é que dentro da minha casa existe paz, se na casa do vizinho não tem, não importa, isso não é um problema meu. O individualismo é que é pregado lá fora. E Jesus não ensina isso para nós. Jesus nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como que era amar o próximo como a nós mesmos, meus amados? Eu tenho certeza que você chegar em casa, ligar a sua televisão lá no Fantástico, ou abrir as suas redes sociais, ou conversar com alguma pessoa aí que faz parte desse meio de comunicação, você vai ver de tantas pessoas que estão passando dificuldade, de tantas pessoas que estão passando fome, de tantas pessoas que estão sofrendo porque perdeu um ente querido, de tantas pessoas que estão sofrendo, que estão oprimidas dentro de casa, porque não podem circular, por causa do distanciamento social, por causa de N situações que chegou no século 21 e tem trazido para nós, para a população, não do Brasil apenas, mas do mundo todo, uma nova maneira de viver. Eu tenho certeza que ninguém aqui, por mais sábio que possa ser, imaginou de no século 21 nós estamos vivendo algo como nós estamos vivendo no ano de 2020 e o ano de 2021. Alguém poderia imaginar isso? Eu confesso, meus amados, que ninguém imaginou que nós estaríamos passando por isso. Pessoas, meus amados, estão passando fome, literalmente fome. Pessoas que não têm o que comer. E não é longe não, meus amados, às vezes perto de nós. Estão passando fome, não têm o que comer, não tem nada. Se você abrir suas redes sociais, como eu abri os dias atrás, e vi lá pessoas passando fome, que não tem nada dentro de casa. Por isso, esse projeto aí da cesta básica, para poder estar abençoando a vida das pessoas, está trazendo um pouquinho, para que as pessoas possam ter um pouquinho dentro da sua casa, ter o mínimo necessário dentro das suas casas. E o versículo 46, ainda no versículo 45, Jesus diz, olha, para que vos torneis filho do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos separar as coisas. Eu ajudo quem me ajuda. Eu amo aqueles que me amam. Jesus vai dizer isso para nós aqui, no finalzinho do versículo aqui, no versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fareis demais? O que Jesus está dizendo para nós? Nós não podemos amar apenas as pessoas que nos amam. Não podemos apenas ajudar aquelas pessoas que nos ajudam. Sabe o que ele está dizendo? Se a gente fizer isso, nós não vamos estar fazendo nada demais. Nada. Sabe por quê? Porque é o amor condicional. Jesus não está falando no texto aqui o amor condicional. Ele está dizendo para aquele povo no Sermão do Monte um outro amor. Um amor que é mais difícil de ser praticado. Que é o amor o quê? Incondicional. O que é o amor incondicional, pastor? É aquele amor que você ama independente de qualquer coisa. A pessoa me fez mal, a pessoa me injuriou, me perseguiu, falou mal de mim, é uma pedra no meu sapato, mas independente de qualquer coisa, eu estendo a mão para ela do mesmo jeito. Independente de qualquer coisa, eu procuro ajudar. Independente do que ela fez para mim, eu estou pronto para poder ajudar essa pessoa. É isso que Jesus está literalmente trazendo para aquelas pessoas, no seu ensinamento no Sermão do Monte. O que nós trazemos para a nossa meditação nessa noite, nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, o que nós, que nos chamamos cristãos, estamos fazendo para poder ajudar essas pessoas.
Será que nós temos ajudado apenas as pessoas que nos amam também? Será que nós temos ajudado apenas as pessoas que nos ajudam também? Ou será que nós estamos praticando o amor incondicional, que é o amor que Jesus disse que nós precisamos praticar? O incondicional. Eu amo independente de qualquer coisa. Eu quero trazer 2 ensinamentos bem breves, porque o relógio ainda não para. 1 hora de culto é muito pouco, não é verdade? 2 ensinamentos para a nossa meditação nessa noite. Se você puder até anotar, aí você anota. 2 ensinamentos bem práticos, bem rapidinho. É igual a injeção de tetânica, é rapidinho. Quando vê, já foi. Rapidinho. O primeiro: decida amar e pronto. Decida amar. Sabe por quê? Porque se nós formos esperar da vontade de amar, eu vou esperar da vontade de perdoar. Se eu esperar da vontade, queridos, sabe quanto que vai dar essa vontade em nós? Nunca. Se eu esperar me dar vontade de perdoar as pessoas que me perseguem, se eu esperar dar em mim vontade de perdoar, de liberar o perdão para essas pessoas, isso não vai acontecer nunca. Qual é o perigo, pastor, de se eu resolver não praticar isso? É o que Jesus vai dizer para nós, quando ele disse no versículo 45, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência. Jesus não escreve no texto, olhou lá, se te der vontade, você perdoa essa pessoa. Se te der vontade, você ama. Ele não diz isso. Ele diz que nós precisamos amar as pessoas. Ele diz, eu, porém, vos digo. Ele está dizendo para nós que nós precisamos fazer isso para nós nos tornarmos filho do Pai Celeste. Primeiro ensinamento, decida amar e pronto. Amar, meus amados, é questão de decisão. É você colocar no seu coração e decidir falar, não, eu vou amar essa pessoa, e você começa a colocar no teu coração que vai amar aquela pessoa e começa a orar por ela, assim como Jesus mandou a gente fazer, e começa todo dia nas suas orações, no seu momento de intimidade com Deus, você começa, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, a amar essa pessoa. Me ajuda a perdoar essa pessoa. No começo vai ser bem difícil, eu tenho certeza disso. Mas no decorrer da caminhada, no decorrer dos dias, isso vai começar a se tornar mais fácil. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração, de forma que isso vai se tornar cada dia mais fácil. O seu coração vai começar a se abrir. E você vai liberar perdão de uma maneira que você nunca imaginou que liberaria perdão para as pessoas. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que gerou esse desejo no seu coração. É porque o Deus, o nosso Pai, Ele que colocou isso sobre nós. Então a primeira lição, decida amar e pronto. Coloque isso no seu coração. A partir de hoje, independente de qualquer coisa, eu vou amar essa pessoa. Eu decido amar essa pessoa, independente de qualquer coisa que ela tenha feito. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos é questão de ser reconhecido como filho de Deus. Quem quer morar com Deus na Canaã Celestial? Levanta a mão. Todo mundo quer, né? E se a gente quer morar com Deus na Canaã Celestial, se nós queremos, quando nós partimos dessa vida para morar com Deus num lugar maravilhoso, nós precisamos praticar isso aqui agora. É agora. É nesse momento. É a gente decidir isso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não conhece o que essa pessoa fez para mim. A vida inteira ela fez isso e fez aquilo. Meu querido, você pode até falar isso para mim. Não vai mudar muito isso. Fala isso para Deus. Sabe por quê? Como eu disse no início, o amor que Jesus está chamando aquele povo a praticar é o amor incondicional. É o amor que Deus, Ele compartilha comigo e com você. Nós éramos dignos de que Jesus morresse naquela cruz, no nosso lugar? Eu falo de mim, não era.
eu não sou digno de que Jesus morresse no meu lugar. Então o amor que Jesus demonstra para comigo é um amor incondicional. Independente do que eu fiz, independente da maneira que eu vivo, Jesus escolheu morrer naquela cruz por causa do seu amor incondicional pela minha vida. E é esse amor que Ele nos convida nessa noite a praticarmos, nesse tempo difícil, nesse tempo onde as pessoas precisam de uma palavra, de um ombro amigo, de alguém para poder trazer uma palavra de esperança, uma palavra de renovo. É você que o Senhor vai usar. Somos nós que Jesus, que o Espírito Santo vai usar para levar para essas pessoas uma palavra de esperança, uma palavra que possa mudar essas vidas, de levar de certa forma um conforto para essas pessoas que vivem tanto momento difícil. Nós precisamos disso, de praticar o amor incondicional. É esse amor que Jesus tem para nós. E terminando, caminhando para o final, ele diz assim no versículo 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele nos convida à perfeição. Quando nós conseguimos, meus queridos, a praticar esse amor incondicional com as pessoas que nos perseguem, nós estaremos muito próximos de sermos como Jesus é, porque Ele fez isso com nós. E nós hoje somos desafiados, através dessa palavra, a praticar esse amor incondicional com todas as pessoas. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa noite? Uma palavra que Jesus disse para nós: olha, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Não olhe. Qual é o desafio, pastor? Não olhe o que a pessoa fez. Não olhe nada disso. Mas decida no teu coração amar de maneira incondicional, porque é questão de sobrevivência. Decida isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, nós mais uma vez queremos louvar o Teu nome. Senhor, queremos Te agradecer, ó Deus, por esses momentos ricos, momentos, ó Deus, preciosos que passamos na Tua casa, momentos, ó Deus, de louvor, de adoração, de agradecimento, momentos, ó Deus, de prestar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque poderíamos, ó Deus, nessa noite estar em tantos outros lugares, ó Pai, mas escolhemos, ó Deus, estarmos na Tua casa, cultuando o Teu nome, adorando, ó Deus, esse nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo. Te agradecemos nessa noite, Senhor, pela vida de cada uma pessoa que nos visita nessa noite. Senhor, como é bom, ó Deus, poder compartilhar essa palavra, que não é do homem, que é Tua, Senhor, com os meus irmãos, ó Deus. Como é bom, ó Deus, poder desfrutar, ó Deus, desses ricos ensinamentos, ó Deus, que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Ah, Deus, como é bom, ó Deus, poder, ó Deus, pegar esses ensinamentos, ó Deus, e trazerem para a nossa vida, e ser, ó Deus, não apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da Sua palavra, Senhor. É desafio para nós, realmente é um desafio para a Tua igreja, Senhor, mas que cada um nessa noite, Deus, possa ter ousadia, possa ter, ó Deus, discernimento, autoridade, ó Deus, para poder colocar essa palavra em prática, Senhor, porque isso agrada o Teu coração, Senhor. Te pedimos agora, Deus, nos despede, ó Deus, em paz, guardados e protegidos, ó Deus, por Tuas santas e poderosas mãos, ó Deus. Nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana próspera, Senhor, a todos os irmãos, ó Deus, que nos acompanham, não apenas aqui fisicamente, ó Deus, presencialmente, mas aqueles também que nos acompanham através das redes sociais, ó Deus, que a Tua mão, que a Tua paz, que a Tua graça, que o Teu amor incondicional, ó Deus, possa nos acompanhar no decorrer de toda essa semana, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se faça presente, Deus, na nossa vida,
Em cada decisão, ó Deus, que a gente precisar tomar, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado. Senhor, aqueles, ó Senhor, que escolherão, ó Deus, praticar o amor incondicional, ministra, Senhor, sobre essas vidas, dá força, dá ousadia, prepara, Senhor, um momento, Deus, para que eles possam praticar, ó Deus, esse amor, ó Deus. Pai, que se o amanhã nos pertencer, Senhor, que possamos viver na Tua presença para adorar e glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agradecidos na certeza de que o Senhor nos ouve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça poderosa e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e todas. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.